Virava, mexia, eu tava assim, né? Assistindo aula assim. E tipo assim, eu acho que na cabeça das pessoas vivendo fazer isso agora, pô, porque, né? É porque eu tava tentando achar uma batida nova. Entendeu? Eu tava tentando uma batida nova. Um prato aqui. Aí se eu dar no contra. Então eu tava tentando fazer isso, entendeu? Achar uma batida nova. E quando o professor viu um negócio desse, porque assim, fora eu tentar achar a batida nova, muitas vezes eu tava na aula. Muito bem, pessoal, seja muito bem-vindo ao canal mais uma vez. Muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo. E hoje eu quero fazer um vídeo falando sobre como o TDAH atrapalhou, atrapalha, e se eu não cuidar direitinho, vai atrapalhar a minha vida. Pois é. Complicado, né? Como é que esse transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é um nome péssimo, continuo achando o nome péssimo, mas enfim, como que ele atrapalha a vida da gente? Qual as comorbidades, quais os sintomas, as coisas que me fazem ficar muito louco comigo mesmo? Pois é, se talvez essas coisas que eu vou falar aqui fizerem sentido para você, que bom, espero que faça. E se isso já te interessou, então eu peço que você fique até o final desse conteúdo, beleza? Então, vamos nessa. Eu acho que vocês já ouviram muitos depoimentos sobre TDAH, principalmente na infância, né? E sem dúvida a infância eu acho que é o momento mais difícil, né? Então, na infância, quando a gente passa por algumas situações que é difícil para a gente lidar com elas, elas já vão deixando trauma. Mas até aí, a gente sabe que isso é inevitável, né? Todo mundo vai passar por isso, né? Isso é independente do teu transtorno. O problema é que, para nós, isso agrava muito. Isso acontece com uma criança que está no espectro autista, né? É a mesma coisa. Vão gerando situações que vão te criando traumas, que depois você vai ter que trabalhar também esses traumas. E geralmente aquela questão que te traumatizou, ela foi efetuada, ela foi feita por conta do seu transtorno. E não deliberadamente porque você queria fazer aquilo para atingir tal objetivo. Não, você faz porque é o teu transtorno, quando você vê já foi. Às vezes você não consegue controlar. Aliás, na maioria das vezes. Né? Porque nem saber que você tem o transtorno, você sabe. E na idade nossa, né? E nesse momento da idade de criança, tal, nesse momento que a gente é criança, tudo, é um momento complicado porque nele engloba, e aí quando eu falo criança, vamos falar criança, né? Jovem, e até quase liberando a adolescência, são vários os momentos que você se vê numa situação muito delicada. Ou seja, por exemplo, a sala de aula, a relação com os amiguinhos. Você começa ali pequenininho, né, para alguns que vão para o jardim primeiro, né, na época era jardim de infância, tá? Se mudou o nome, vocês me perdoam, mas o meu era jardim de infância. Depois veio o pré, isso eu sei que mudou. Aí veio o pré-primário, depois veio o fundamental 1. Aí veio o fundamental 1, né? Depois veio o fundamental 2 e aí o médio. Isso aí eu lembro. Agora, quando você tá lá no jardim da infância, depois vai pro prézinho, tal, você começa a ter alguns desafios. E se você tiver muita sorte, você não vai sofrer muito bullying dependendo do lugar que você tá. Agora, se você estiver num lugar que não é tão tranquilo assim, você vai ter bullying. E no caso do TDAH, por essa sensibilidade maior, por a gente aumentar muito as coisas às vezes, em algumas questões, isso faz a gente sofrer demais. E eu confesso para vocês que eu não tive muita sorte nisso, por alguns pontos. Primeiro porque eu sempre fui gordinho.
Eu tive momentos na minha vida de conseguir emagrecer bem. Se eu achar umas fotos, eu vou colocar aqui pra vocês verem que é verdade, tá? Eu vou pôr aqui pra vocês verem. Se eu não colocar, é porque eu não achei. Se perdeu faz tempo. Mas enfim, eu fui magro já, tá? Já fui magro também. Mas eu, no começo, assim, na infância, né? Meninão, até uns 12 anos, tudo, eu era gordito. E gordito sofre muito. Muito. Gordito sofre muito. Sofre deveras, como falavam os mais antigos. Por quê? Porque você vai no baile, e eu sou da época do baile, essas coisas que é moda hoje, ó, aqui, ó, colorido, tá vendo aqui a meu LED aqui colorido, para deixar o quarto mais pá, né? Deixar um clima mais legal para você e tal. Nessa época, a gente tinha umas lâmpadas que você colocava, quem é mais antigo vai lembrar disso. Quem não é, não dê risada, hein? Não vai dar risada. Mas você tinha uma lâmpada que você colocava um negócio embaixo dela. Eu não tenho uma lâmpada aqui? Não tenho. Senão eu vou mostrar para vocês. Tem várias lâmpadas aqui, mas eu não tenho nenhuma solta para mostrar. Mas lembra da lâmpada? O soquete. Então, você colocava uma pastilha, um negócio que chama pastilha, acho que era esse o nome, e a luz ficava piscando colorida. Então, tipo, você não mudava de cor, você tinha que ter um azul, um vermelho, um verde. E aí você colocava no ambiente e eles ficavam piscando. E a gente ia em bailezinho, assim, garagem, em salão de festa. Eu morava num prédio, né? Muito legal, um lugar magnífico, fantástico. Realmente me ajudou muito. Depois nós vamos aprofundar esse papo aqui, mas me ajudou muito nas relações. De uma forma, não foi fácil, tá, gente? Não é que, ai, foi uma delícia. Eu tava num prédio, num condomínio de algodão doce e casinhas coloridas. Não, ele era prédio, um prédio colorido. Não, não foi assim, foi na raça, mas me ajudou muito. E lá a gente também no salão tal, então punha essas luzes coloridas, tal, tal. E quem que ficava à mercê que nenhuma amiguinha, menina, nenhuma, em que nenhuma menina vinha te tirar para dançar? Era o gordito. E isso já causa em você uma rejeição. Isso potencializa pelo fato de você ser TDAH. E se você tiver sensibilidade, a tua parte sensorial for muito forte, você já está num ambiente que não está propício, porque tem luz colorida piscando, tem música alta, tal, já não é lá grande coisa. Mas, assim, eu não gosto muito, tá, gente? Assim, eu não, de fazer um recorte aqui, eu não sei explicar. Hoje piorou isso para mim, tá? Piorou. Eu antes não, eu até suportava melhor. Eu nunca fui muito de, por exemplo, eu toquei muitos anos, né? Eu tive banda, foram anos, toquei em igreja, toquei em bar, enfim, né? Toquei show. Você fala, oh, que cara doido. Pois é, eu aguentava bem. Quando eu tava muito estressado, eu punha, né, o negocinho lá, como é que chama? Ajuda aí, não tô lembrando. Eu não tô lembrando, vou pôr aqui, tá? Mas enfim, eu botava um negocinho lá pra isolar o som, então às vezes eu conseguia ir numa boa. Mas assim, tipo, então, assim, mesmo eu fazendo show, fazendo todas essas coisas e tal, eu não gostava de show e não gosto de ir. E hoje eu nem penso em show de música. Pra mim é um suplício. Porque eu tenho essa sensibilidade maior. Eu não gosto de muvuca, lugar com muita gente. Mas não é, eu não gosto. Ah, mas tudo bem. Não, não eu não gosto. Eu não gosto. Hoje eu simplesmente não gosto mesmo. Então, assim, eu tenho dificuldade, eu também, como a maioria das pessoas, eu tenho dificuldade de ir na igreja, por conta disso, de ficar quietinho lá 2 horas, 1 hora e meia, vendo o pastor falar. Eu tenho uma baita dificuldade com isso, tá? Então esse era o recorte que eu queria falar. Mas voltando lá do gordito, então assim, o que que acontece? Eu não, eu já comecei a ter rejeições nesse aspecto. Depois, mais para frente, né, você começa a ter a rejeição que eu acho, eu reputo, que ela também é muito grande, que ela também é terrível, que é dentro da sala de aula. Que é quando você começa a ser chamado de burro, tira um sarro da sua cara. Quando o professor tira sarro da sua cara, professor tira sarro da sua cara, né? Sem saber que na verdade você é burro coisíssima nenhuma, você só aprende de forma diferente. E eu, pessoal, sou uma prova viva disso. Se servir para você também, se você passou por isso, comenta aqui no canal. Eu fiz a minha, eu não sei, não me peço para explicar porque eu não vou saber.
Mas a minha desenvoltura na faculdade ela foi muito maior do que na escola, muito maior. Eu fui um aluno muito melhor, eu diria até em algumas matérias na universidade, e eu quase fiz duas, né? Porque eu me formei na área administrativa na primeira, depois fui fazer biomedicina e parei no segundo ano. Mas aí foi uma questão também financeira, teve alguns outros aspectos. E depois fui fazer pós-graduação. Mas quando eu estava na faculdade, em muitas matérias eu era muito bom. Eu era o top 10. E em algumas o primeiro, o top da sala. Isso, na época de escola, jamais aconteceu. Jamais aconteceu. Isso é interessante. Mas não sei se aconteceu, se aconteceu com vocês. Fala aí. Comenta aqui embaixo. Mas o fato é que para mim na escola foi muito difícil. E assim, eu não era péssimo. Tirar 2, 3, 1,5. Já aconteceu uma vez ou outra, mas foi uma derrapada muito grave, assim, sabe? Mas assim, eu tirava 5, 5,5. Era um aluno mediano. Sabe, aluno mediano? Era eu. Era o cara na média. Para muitos, né? Como aquelas frases maravilhosas desse mundo caído que a gente ouve hoje, né, pessoal? Ah, mediano para mim é medíocre, é médio. Mas, não, mas eu tô falando que é médio, eu não tô te julgando. Tá, sim. E, não, quem não tem competência que não se estabeleça. Aí são algumas frases satânicas, né, que eu digo, desse mundo que esqueceu que a justiça de Deus não é a nossa. Que bom que a justiça de Deus não é a nossa. E Deus tem a justiça dele e ela é justa, é absoluta. É uma justiça absoluta. Não é essa justiça porcaria nossa do mundo que a gente tenta aplicar, né? Que infelizmente tem esses tipos de frase. Então, esse tipo de coisa, quando um professor faz, quando você sofre dentro da sala de aula, é muito complexo. É difícil pra gente. Pra gente lidar com isso, é complicado. Aí eu já chego com esses traumazinhos da infância, venho trazendo. Na infância acontece alguns também, mas às vezes você nem lembra. Você vai conseguir, às vezes, numa terapia, conseguir talvez destravar algumas coisas, mas é mais difícil lembrar. Agora, essa época já na sala, lá, com 9, 8, 9 anos, você já começa a lembrar bastante coisa. E aí você já começa a entrar naquela fase, você já não está aprovado na escola, você, assim, aprovado pelos outros, você é um. Ai, não quero fazer trabalho com esse cara, tá louco. Eu tive um caso uma vez, caso péssimo. Eu tive uma vez um caso na escola, que aí já não foi nessa idade de 12 anos, eu já estava com 16, por aí. E eu já tocava bateria, né? Eu era baterista de banda, tal, tinha uma banda. Eu toco alguns outros instrumentos, mas nessa época eu estava mais focado em bateria. E aí, cara, virava, mexia, eu tava assim, né? Assistindo aula assim. E tipo assim, eu acho que na cabeça das pessoas vivendo fazer isso agora, pô, porque, né? É porque eu tava tentando achar uma batida nova. Entendeu? Tipo, tava tentando uma batida nova, um prato aqui, aí se eu dar no contra. Então eu tava tentando fazer isso, entendeu? Achar uma batida nova. E quando o professor viu um negócio desse, porque assim, fora eu tentar achar a batida nova, muitas vezes eu tava na aula. Tava. E muitas vezes com o pé, isso aqui direto. Aqui fazendo vídeo para vocês, eu tenho que me segurar para não ficar. E como se você voltar alguns vídeos aí e ver eu falar, você vai ver que às vezes eu não acertava muito. Quando você viu, eu já tava meio me tremendo aqui fazendo barulho. Enfim. Mas isso era típico para mim. Era muito difícil. Só que dessa vez, alguns professores tinham falado na época, e meus pais foram na escola, e o diretor falou: olha, seu filho, ele é inteligente, mas ele é totalmente avoado. A escola não sabia naquela época o que era isso. Olha que coisa interessante. Meus pais falaram isso para mim. E aí, nessa vez, era uma professora, ela, ô, maluco, esse cara é um maluco aí, hein?
Mano, eu fiquei numa situação, eu fiquei assim, eu falei, oi, assim, confesso que eu demorei um pouquinho pra. Oi, é comigo? Entendeu? Tipo assim, eu demorei um pouco. Mas aquilo me deixou numa angústia, numa vergonha, cara. Que deu um problema depois, porque eu acabei brigando com um amiguinho da sala, porque ele tirou sarro. E aí nós saímos nos tapas. Infelizmente nós saímos nos tapas, mas foi rápido. Porque eu fiquei muito acuado e na hora eu fiquei, né, eu fiquei agressivo. Coisa que eu não sou. Não sou. Então assim, eu fiquei muito acuado. Muito acuado. Aquele momento me acuou demais. Então eu fiquei muito triste. E aquilo, o que aquilo gerou? Gerou 6 faltas seguidas na escola depois. Meus pais não sabiam naquele momento o que era. Meus pais, não tá legal, e tinha que dar, né? Aí você tinha um diário que os pais escreviam, né? Por que faltava tal. Você pega o meu diário, eu achei um aqui. Minha esposa dá risada quando ela vê minha filha. Minha filha é nerd, né? Então ela dá risada, ela fala, nossa, inteligentíssima. Eu falo, pai, como é que você não ia na escola da minha filha? Aí eu explico, tento explicar um pouquinho. Mas, tipo assim, complicadíssimo. A hora que você vê o meu diário. Bom, primeiro, gente, que pena que ele não tá aqui. Senão eu. Como os avisos estão desconexos, que eu colocava, totalmente desconexos. E as justificativas do meu pai, dos meus pais de falta tal, por quê? Porque eu queria fugir, eu não queria mais ficar na escola. Eu queria desaparecer. Eu queria desaparecer. Isso porque eu ainda era aberto com os meus pais, eu falava muita coisa que acontecia. Isso porque o diretor daquela escola tinha uma sensibilidade de chamar os pais e falar, até acontecendo alguma coisa errada. Então, assim, ainda existia isso. Agora, tem criança que vai se fechar. Tem criança que não vai falar. Tem criança que vai começar a agir errado. E aí, cara, se você não prestar atenção no teu filho e não tomar uma atitude, o negócio pode engrossar. Por isso que o papo é sério aqui. A conversa não é sério. Principalmente para quem é pai e mãe de neurodivergente, que tem TDAH. Tem que prestar atenção. Hoje em dia tem muita informação, gente. Eu tô contando história da época do. Né, como é que falava? Da época do Onça, né? Que se falava. Enfim, lá atrás. Tipo, entendeu? Um tempão atrás. Você não tinha internet, você não tinha a quantidade de informação que você tem hoje. Então é inadmissível coisas assim acontecerem ainda. Como você vê aqui no nosso canal, pega aí os vídeos abaixo que a gente fez, comentei com um comentário de um inscrito aqui, olha o texto que ele fez, como acontece. Não adianta virar a cara, igual cachorro, não tá acontecendo. O cachorro não faz assim, leva a bronca, ele olha. O cachorro faz isso, né? Não adianta, cara, isso não vai resolver a situação. A coisa tá acontecendo. Então você precisa ficar de olho nos seus filhos. Você precisa estar de olho nos seus filhos. Qualquer mudança, qualquer coisa que você vê assim, né, uma angústia, tá muito quietinho, muito violento, tudo isso presta atenção, tá? Presta atenção. Porque eu conversava com os meus pais, então aí eu ficava em casa, ficava retirado lá. Aí vem uma outra fase, tá, gente? Eu vou terminar com essa fase que eu vou falar agora, porque tá um longo vídeo de novo. Eu sei que é muito conteúdo sobre essas coisas, mas enfim, eu vou continuar posteriormente, tá? A gente faz um outro vídeo dando continuidade nesse aqui. Mas eu vou encerrar nessa fase dos 16 anos, 17, 18, 19, enfim. A fase onde você começa a ter relações mais próximas com amigos e também com o sexo oposto. Quando você começa a ter relações também sentimentais, não só relações com seus amigos, mas também relações sentimentais. E aí também a coisa começa também a complicar, porque existem vários tipos de comorbidades que atrapalham a relação, o relacionamento. E isso vai gerar o quê? Trauma. E aí o cara que é gordito também continua gordito na sua adolescência, já vai carregar traumas também disso. Não é todo mundo que é bem resolvido. Se você estiver às vezes assistindo esse vídeo e falar, eu sou gordito, mas eu sou bem resolvido, eu me amo. Que bom, meu. Que bom que você é assim.
Mas não são todos que são. A gente tem que entender isso. Não são todos que são. Muita gente não é bem resolvida. Tem muita gente que não é. E essa galera a gente tem que ter esse respeito. Entendeu? Então, assim, a gente precisa falar sobre isso. E isso vai gerar trauma. Que vai se acumulando. Você tá vendo o contexto que eu tô dando pra vocês? Então, assim, por que eu tô falando isso? Porque isso me acompanhou. Eu tive esse problema na escola, tive uns lá, tive a questão do gordito, os bailinhos, que eu já tô contando. E eu venho carregando isso. Chega na idade mais assim, aí você. Só que, no meu caso, tô dizendo aqui, falei um geral. No meu caso, voltando pro meu caso, eu não tive tantos problemas nessa fase. De verdade, não tive. Por N questões. Acredito eu, por conta de eu ter uma situação muito estável naquela época, financeiramente falando, e os pais muito ativos, minha avó, eles cuidavam muito de mim, estavam muito ali, filho único, né? Mimadão, mas enfim, estavam sempre ali comigo. E eu acho que eu consegui usar o mask, sabe? Quando a gente usa o mask, vocês já ouviram falar do mask, né? Que é a máscara que quem tem transtorno geralmente usa para se esconder de algumas coisas. Então eu consegui controlar melhor naquela época, não me rebatendo muita coisa. Eu não posso dizer assim que me rebateu muito. Porém, logo em seguida, quando a gente vem ter a primeira crise financeira, que aí não é a minha, que a gente vai chegar lá em outro vídeo. Mas quando eu chego nessa questão financeira, meu pai tem um problema financeiro meio complicado, aí sim eu começo a ter alguns problemas. E qual é o primeiro problema? O primeiro problema é quando eu vou para a igreja e os caras simplesmente me manipularam. E manipularam de um jeito que eles modificaram o curso da minha história. Não vou contar aqui, de novo, uma próxima vez. Alguns pontos que eu posso contar em relação ao TDAH. E muitos desses pontos que foram utilizados por eles, que mudaram o curso da minha história, foram por conta do TDAH. Foi por conta do TDAH não tratado. Lembra, pessoal, terapia medicamentosa ou não medicamentosa? Não tratado. Zero. Eu nem sabia disso. Eu nem sabia que isso existia. Então era complicadíssimo. Então esse primeiro perrengue que eu vou ter na minha vida, relacionado ao TDAH, acontece na igreja, que muda o rumo da minha vida. E eu, de verdade, não estou fazendo aqui nenhum charminho, nenhum suspense para você assistir outro vídeo. É que realmente não tem como eu contar isso sem o vídeo ficar enorme. E eu não quero fazer vídeo de 1 hora. Porque eu acho que você não merece ficar ouvindo eu falar aqui 1 hora. É complicado, né? Então, assim, eu prefiro fazer picadinho, né? Vídeos que era para ter ficado menor, mas não ficou. Eu tô olhando aqui, total eu olho, porque eu tô sempre aqui, tá, pessoal? Não pensa que eu tô olhando, vindo na cara, porque eu tô olhando o reloginho sempre pra tá, né? A gente que faz conteúdo, a gente tem que tentar fazer conteúdos não tão grandes, porque realmente às vezes cansa, né? E muitas vezes cansa. Então, assim, eu tô dando uma olhada aqui no tempo, não quero extrapolar demais o tempo. Então a gente para esse vídeo aqui, nesse momento onde eu tenho um ponto que acontece comigo na igreja, que muda o rumo da minha história, que eu só vou conseguir consertar ele lá na frente, mas lá na frente, bota lá na frente, e que eu vou contar isso para você nos próximos vídeos aí, tá bom? Eu não sei se vai ser imediatamente o próximo, tá? Eu não tô fazendo série, mas eu ative o sininho aí para você receber a notificação. Acredito que vai ser o próximo, tá? Mas pode não ser. Afinal, é um canal de TDAH, né? Mas não, eu vou tentar fazer, lógico, seguir uma sequência para poder colocar aqui para você, beleza? Mais uma vez eu agradeço por você ter chegado até aqui nesse vídeo, meu muito obrigado. E, ó, não esquece, hein? Compartilhe com as pessoas se você gostou desse conteúdo, porque é de extrema importância. E se você caiu de paraquedas aqui, gostou do conteúdo, por favor, se inscreva aqui no canal, dá essa força pra gente, tá bom? Se inscreve aqui e também compartilha e curte aqui o nosso vídeo. Valeu, obrigado, fui!